Nós vamos fazer a introdução da palavra hoje, né? Que a gente tem ceia daqui a pouco. Estou esquecendo de alguma coisa, Ruth? Não? Acho que não, né? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu quero falar sobre a unção dos 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 e versículo 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Aqui fala dos 7 Espíritos de Deus, e é uma palavra profética que Isaías recebe quando ele olha para o futuro de Israel, e ele vê no futuro 700 anos antes. Ele percebe numa palavra profética que do tronco de Jessé, dos filhos de Jessé, sairia um rebento, das raízes um renovo, e sobre esse rebento, que é Jesus, repousaria os 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Está falando os 7 Espíritos, aquele que tem os 7 Espíritos, uma referência a Jesus. Ainda Apocalipse no capítulo 4, versículo 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E último texto, Apocalipse, último texto da introdução, tá? Apocalipse 5, 6 diz: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Queridos, esse nosso assunto ele é bastante importante. É uma necessidade para a igreja hoje entender sobre os 7 Espíritos de Deus, a unção que está sobre Jesus e que foi liberada, que foi derramada sobre todos nós. Colossenses 2, 9 e 10 diz: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e toda autoridade. Sabe, queridos, a maior ameaça ao cristianismo nos nossos dias não é o islamismo globalista da esquerda vermelha, não é a perseguição dos governos comunistas totalitários, não são os movimentos de minorias de classes, não é o secularismo. A maior ameaça ao cristianismo hoje são cristãos sem compromissos com a cruz de Cristo, cristãos sem compromissos com a leitura da palavra, cristãos sem compromissos com a vida de oração, cristãos sem compromisso com a vida de santidade, cristãos sem compromisso com a vida de generosidade, cristãos santo. Essa é a ameaça ao cristianismo nos nossos dias. Queridos,
já no primeiro século da igreja. 100 anos depois, quando a população de algumas cidades, onde é a Turquia hoje e região, eram mais de 90% de cristãos, e quando o Islã assumiu o poder político, o governo de algumas dessas cidades, eles estabeleceram taxas, impostos altíssimos para cristãos. 50% da renda tinha que ser dado para os governos. Sabe o que muitos cristãos fez? Negaram a fé, para não precisar pagar 50% de imposto. Sabe o que tem feito muitos cristãos nos nossos dias? Tem vivido um evangelho de fachada, para estar bem com a política, com o patrão no trabalho, para estar bem com... Muitos, muito mais do que a gente imagina, queridos. Muito mais do que a gente imagina. Eu quero apenas fazer a introdução. Nós vamos pregar a sequência dessa palavra num outro dia. Queridos, mas eu preciso ler alguns textos que falam sobre... Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Sabe, queridos, temor fala de cuidar com a vida de santidade. Temor fala de fugir do pecado. Temor fala de... Temor fala de cuidar com o que você faz quando homem nenhum está te cobrando nada, quando ninguém está exigindo nada. Temor fala das suas escolhas diárias. Temor fala de decisões diárias. Temor fala de disposição de agradar o Senhor. Isso é ter o temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor. A maioria de nós não temos temor do Senhor, porque pecamos deliberadamente, porque não temos uma vida de leitura da palavra, que é mandamento da palavra do Senhor, porque não temos uma vida de oração, que é mandamento da palavra do Senhor, porque não temos uma vida jejuada, que é mandamento da palavra do Senhor, porque vivemos de qualquer jeito. Então a ameaça ao cristianismo nos nossos dias não é o islamismo radical, não é a agenda globalista vermelha da esquerda, do PT, não é. Não são os governos comunistas totalitários. É a quantidade de crentes sem vergonha, meia boca, que povoa o mundo hoje. É a quantidade de crente religioso que existe hoje dentro de todas as igrejas, de pentecostais a tradicionais, vivendo de acordo com os padrões mundanos, vivendo de acordo com as verdades mundanas. O que tem de líder vendo pornografia, o que tem de homens destruindo a sua família vendo pornografia, porque junto com a pornografia vem a destruição do casamento, vem a destruição dos filhos, filhos que cresceram vendo os pais vivendo um cristianismo medíocre e hoje não estão dentro da igreja. A quantidade de jovens que começa a faculdade e se desvia na faculdade não é por causa da igreja que eles participavam, é porque o estilo de vida dos seus pais
é que o influenciaram ou deixaram de influenciar, a ponto de estar na faculdade e se desviar, porque não tinha modelos dentro de casa decente de homens e mulheres comprometidos, tendo temor do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias que Deus vai levantar um remanescente fiel. Deus vai levantar um remanescente fiel. Eu creio nisso. O grande avivamento que vai varrer a terra vai começar com uma reconversão. Não sei se existe esse nome. Com o encontro verdadeiro de homens e mulheres com Deus, começando a ter temor de Deus. A unção dos 7 Espíritos de Deus estava sobre Jesus. E quando João viu, e está registrado no Apocalipse, ele viu esses 7 Espíritos sendo enviados por toda a terra. Esse Espírito está em mim, está em você, que é a unção para fazer diferença nos nossos dias. Mas você precisa deixar que o Espírito do temor do Senhor, que é o principal de todos, porque é através dele que atrai os outros, esteja sobre a tua vida. Temor do Senhor. Temor quando estiver sozinho, que ninguém está vendo o que você está fazendo, o que você vai fazer, como você vai viver, como você vai agir. Nós vivemos dias em que a igreja religiosa é o problema para o cristianismo no mundo. Não são os não cristãos o problema somos nós, com o mau exemplo que nós damos dentro de casa, na escola, no trabalho, com vizinhos, aonde nós vamos, não há luz de Cristo refletindo em nós. Queridos, essa palavra é um chamado ao arrependimento. É um chamado a um posicionamento em Deus. É um chamado a se dobrar, se jogar, se humilhar, se derramar diante do Senhor, clamando por misericórdia. Precisamos, queridos, viver a vida como o Senhor quer que vivamos. O temor do Senhor vai determinar se andamos em santidade ou não. Se concordamos para agradar homens ou se discordamos para agradar Deus. O estilo de vida que nós temos levado. Provérbios 8 diz assim, o versículo 13: temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, odiar o mau comportamento e o falar perverso. Como é o teu falar? Como é a tua conversa? Eu fico impressionado, queridos, impressionado. Quando alguém passa por um problema, hoje a fala dele é assim, passou por um problema, derrama palavrões que eu fico impressionado o vocabulário de muito crente, é impressionante, Conheço um líder que caiu, foi pego em adultério, e todo mundo tentando ajudar o cara, e ele cheio de arrogância, cheio de si mesmo. E de repente ele me liga pedindo ajuda. Queridos, eu tenho vergonha de falar aqui as palavras que eu ouvi. Vergonha de dizer aqui as palavras que saía da boca do camarada. Camarada cuidando de uma igreja. É impressionante. Isso mostra, queridos, que o temor do Senhor nunca esteve ali. Porque o que nós lemos é que quem tem temor do Senhor não é arrogante, não é soberbo.
Quem tem temor do Senhor não tem um falar perverso, não fala em linha com as trevas. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Se você, como crente, não tem conseguido evitar o mal, é porque te falta o temor do Senhor. Falta o temor do Senhor. Sabe, queridos, arrogância é se achar melhor que os outros, se achar superior. E quando falta o temor do Senhor, esse tipo de coisa nos atinge. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27, diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temor do Senhor. Eu quero ficar só com esse aqui, mas na próxima nós vamos falar dos 6, tá? Vamos tentar. Temor do Senhor. Jesus tinha sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus estão disponíveis para mim e para você. João viu esses 7 Espíritos sendo liberados por toda a terra, através de cristãos comprometidos com o Senhor Jesus. Homens e mulheres comprometidos com uma vida de santidade, uma vida de generosidade, uma vida de separada, consagrada ao Senhor. Vamos ficar em pé. Hoje nós vamos celebrar a aliança que temos com o nosso Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 25, ele diz assim, versículo 12 e 14 a 14. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus seguidores aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que tremendos, que tremendos. Ainda Provérbios no capítulo 19, ele diz que aquele homem que teme ao Senhor, ele pode descansar em paz, porque Deus o livra dos problemas. O temor do Senhor é o segredo para uma vida vitoriosa. O temor do Senhor é o segredo para uma vida próspera. O temor do Senhor é o segredo para uma família abençoada. O temor do Senhor é o segredo para uma família unida. O temor do Senhor é o segredo para um ministério bem-sucedido. O temor do Senhor é o segredo para uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, essa é uma noite oportuna para você fazer uma aliança com o Senhor. Dizer: Senhor, eu preciso do espírito de temor do Senhor. Eu necessito de ser visitado por esse espírito e permitir que ele faça morada em mim e muda a minha história. Você pode nessa noite convidar o espírito do Senhor, o espírito de temor, para entrar na tua vida, para mudar a tua história. Se você precisa desse espírito, vem para o altar do Senhor. Vem, não espera por ninguém não. Venha. Você precisa ser controlado pelo espírito de temor do Senhor, ser guiado pelo espírito de temor do Senhor. Venha para o altar do Senhor. Assuma que você precisa. Nós temos necessidade, queridos. Nós precisamos do espírito de temor do Senhor.
porque é Ele que vai gerar em nós uma vida de santidade, é Ele que vai gerar em nós uma vida de compromisso, é Ele que vai gerar em nós uma vida que se separa do mal, se separa do que é errado. Nós precisamos do espírito de temor do Senhor. Quem está vindo, não fique no corredor, desocupe os corredores, para que as pessoas possam ter acesso.